Estamos de volta com o debate entre os candidatos da UAB Maranhão. Depois de amanhã a eleição, dos 11 mil advogados inscritos, pelo menos 8.600 estarão indo às urnas, através do voto eletrônico, num processo eleitoral que vai acontecer das 9 às 17 horas. Das 9 às 17 horas, processo de eleição no dia 20. E nós estamos realizando o primeiro debate de forma inédita. É a primeira vez que dois candidatos participam de um debate transmitido ao vivo pela televisão. E neste bloco, nós vamos permitir que advogados façam perguntas aos candidatos. As perguntas foram enviadas através do e-mail e do WhatsApp. Eu repassarei a pergunta. O candidato terá 2 minutos para responder a pergunta, o oponente terá 1 minuto para a réplica e quem foi perguntado 1 minuto para fechar o tema. Vamos então aqui ao sorteio para saber que candidato começa a responder. Candidata Valéria Lawande começa a responder. Vamos então para os temas enviados pelos advogados. Pergunta do Dr. César Pires Filho, da UAB, ele tem o registro 8.470. Candidata, quais são as propostas em relação às investidas dos tribunais, em especial do trabalho, em relação à diminuição do horário de atendimento? A opinião da senhora, a resposta da senhora em 2 minutos. Obrigada, advogado César. Nós temos feito isso, de forma muito combativa. Quando o TRT tentou reduzir o horário através de uma portaria, nós imediatamente procuramos a Corregedoria de Justiça do TRT, tentamos negociar, inclusive, uma redação conjunta entre a OAB e magistratura para que isso não acontecesse, ou que, no mínimo, se a redução fosse necessária em razão das justificativas do TRT, que a advocacia pudesse ficar diligenciando os processos no horário normal. Isso não foi aceito. A partir daí tivemos discussões a respeito do tema com a Corregedoria. Alguns juízes do trabalho fizeram inclusive uma portaria conjunta e aí, diferentemente da primeira, quiseram, nesse problema, quiseram reativar a questão da redução do horário do trabalho e nós não nos calamos. A OAB foi até a ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal e lá o ministro Luiz Fux deu imediatamente a liminar no processo, quando nós nos habilitamos no processo para pedir que o horário fosse mantido. Isso aconteceu e hoje o TRT e todos os fóruns trabalhistas de todo o Estado continuam obedecendo ao regime do horário integral para todos não só os jurisdicionados como para os advogados. Então, isso está assegurado até o julgamento de mérito do processo. Nós temos, inclusive, feito ingerências agora com a Corregedoria, fazemos isso constantemente no Tribunal Regional do Trabalho, porque temos uma interlocução muito boa com a magistratura do trabalho e sabemos que a decisão do Supremo será a garantia das prerrogativas profissionais do advogado e o acesso à justiça vai ser contemplado não com redução de horário, mas sim com manutenção daquilo que nós já temos, que é a advocacia e o jurisdicionado poder diligenciar no seu processo a qualquer hora do expediente forense. Comentários, a réplica do candidato Tiago Dias. 1 minuto o senhor tem para comentar sobre o assunto. Caros colegas, infelizmente o afastamento da OAB do dia a dia dos advogados militantes importa nesse tipo de situação. A redução do horário de trabalho, ou a redução do horário de atendimento nas varas do trabalho. Isso ocorre porque não há diálogo institucional. Eu estive há 3 semanas atrás conversando com o presidente do TRT, concitando ele a possibilidade de nós abrirmos um diálogo, por exemplo, para diminuir a espera pelas audiências na Justiça do Trabalho. Nós precisamos otimizar, aproximar o OAB efetivamente do dia a dia do advogado. Infelizmente, o OAB parece desconhecer a realidade. Tanto assim que tomando medidas e ações atabalhoadas, a única coisa que conseguiu efetivamente foi que todas as varas, todas as secretarias hoje têm as portas fechadas a você, advogado. Em retaliação, evidentemente, à ação da OAB. Por quê? Porque a OAB não tem dialogado com as instituições. Nós temos como bandeira a reabertura do diálogo institucional com a Associação de Magistrados, com a Associação de Delegados, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Trabalho, com a diretoria dos fóruns. Isso é muito importante e vai beneficiar todos os advogados do Maranhão.
Candidata Valéria Lawande tem 1 minuto para concluir. Não há afastamento nenhum da Ordem dos Advogados do Brasil em relação às demandas da advocacia, pelo contrário. Estive lá, eu, pessoalmente, com mais de 10 colegas do Conselho Seccional, o presidente Mário, sentado na corregedoria para discutir essas violações. Eu realmente fico muito indignada com uma colocação dessa que o candidato diz que nós estamos afastados da OAB, das demandas da advocacia. A proposição não foi feita por nenhum de nós, a proposição foi feita pelo TRT. É o próprio tribunal que entende, principalmente através da Associação dos Magistrados Trabalhistas, que ele terá mais condições de dar um trabalho e prestar uma melhor jurisdição em menos tempo. Mas nós não aceitamos isso, não nos calamos. Nós temos diálogo sim, fomos à corregedoria dialogar, nós respeitamos as instâncias, mas nós também não nos calamos quando nossas violações não há um recuo em relação à violação das prerrogativas. Então, nós temos interlocução, temos trabalho, agora utilizamos sim as instâncias judiciais necessárias, as corregedorias e o CNJ quando é necessário. Agora, a pergunta ao candidato Tiago Dias, vamos à pergunta, saber que advogado perguntou e qual é a pergunta. Natuza Chaves, OAB Maranhão 8032. A Quinta Jurídica e os congressos internacionais realizados pela OAB Maranhão e as palestras ministradas nas subseções, como a caravana do CPC, são prioridades da ESA. O candidato vai manter, ampliar ou excluir essa política? A ESA vai manter a agenda de viagens e eventos nas subseções? Quais as demais propostas dentro dessa área? Lembrando que o CPC é o Código de Processo Civil e ESA, Escola Superior de Advocacia. 2 minutos. Caros colegas, o que realmente me indigna é a situação de abandono da advocacia maranhense. É o verdadeiro caos que é a nossa militância diária. Os cursos da UAB hoje são absolutamente incipientes, ineficazes para a dimensão, primeiro, da quantidade de advogados do Estado e, segundo, para a necessidade constante de atualização dos advogados em todo o Estado. As subseções, por exemplo, a grande maioria nunca, repito, nunca tiveram um curso presencial, uma ou outra. Não me refiro aqui, evidentemente, à caravana do CPC, até porque os senhores das subseções, tenho certeza, não aprenderam CPC em 1 hora de palestra e em 2 horas de coquetel. Nós precisamos pensar em treinamento dos advogados com seriedade, com respeito à classe. Nós precisamos, por exemplo, pensar num curso de capacitação do CPC com urgência. Isso deveria estar sendo feito desde o meio do ano. Em março vai estar em vigor e essa é a maior alteração da advocacia nos últimos 30 anos. Da mesma forma, o PJE, o Tribunal de Justiça já disse que até o final do ano todas as varas no fórum vão estar com o PJE implantado. O Tribunal tem treinado os servidores, a Associação de Magistrados treinados os magistrados, o MP, os promotores e a OAB. A OAB, depois de nós muito reclamarmos, depois de criticar em diversos discursos a sua inoperância, a sua inércia, abriu salas, segundo consta pelo menos no site, para 30 alunos. Senhores, só em São Luís somos 7.000 advogados praticamente. Vamos terminar de ser treinados em 2030, quando já houver um novo programa. A advocacia não pode continuar tão abandonada. Nós precisamos efetivamente de pensamento sério, que a ESA traga cursos de mestrado, cursos de pós-graduação de forma constante, não esporádica como acontece. Nós, claro, vamos manter a Quinta Jurídica e vamos ampliar a gama de cursos oferecidos pela ESA, até porque a ESA recebe recursos diretamente do Fundo Cultural, que é 3% de toda a nossa anuidade. A ESA tem dinheiro para isso. Obrigado, candidato Tiago Dias. Nós vamos para a réplica, 1 minuto para a candidata Valéria Lawande. Natuza, obrigada pela pergunta. Eu quero dizer que a resposta é contraditória, porque a pergunta diz que o serviço existe, que a caravana foi anterior, que ela assistiu e quer que continue. E o candidato diz que nós não somos sérios, abandonamos o advogado. Não é essa a realidade. Eu conheço a realidade do interior. Meu colega que está no interior, ele conhece pelo nome. Porque eu vou ao interior, não é hoje, não é de hoje. Eu não sou cometa que aparece 3 em 3 anos, não. Eu estou na OAB há muito tempo, trabalho por ela, sou professora de processo. E adoro dar aula. E amo a ordem. Acho que o CPC veio agora para a gente tratar de CPC com os colegas, porque a profundidade que ele acontece, nós vamos conseguir fazer isso até julho do ano que vem. Mas já fizemos um grande congresso sobre o CPC agora,
nesse semestre, tinham nada menos do que 1.200 colegas nesse auditório. O que significa dizer que nós prestamos serviço sim, que nós vamos ao interior, que nós vamos à capital para falar de cursos jurídicos pela ESA. Obrigado, candidata. A tréplica, 1 minuto para o candidato Tiago Dias. Caros colegas, candidata, vamos tratar com respeito o advogado do Maranhão. Para a senhora ter um exemplo, eu tenho visto em diversas declarações suas que em janeiro começará curso de capacitação em módulos sobre o novo CPC para São Luís, que irão durar até julho. Gente, o CPC entra em vigência em março e agora que o AB está se preocupando em efetivamente treinar os colegas, capacitar os colegas em relação ao CPC. Não me refiro aqui à caravana, porque ninguém efetivamente aprendeu nada com isso. Nós sabemos qual foi a real finalidade dessa caravana. O advogado tem que ser tratado com respeito. Há necessidade urgente de capacitação em relação ao novo Código de Processo Civil. Isso é uma realidade nova para a advocacia. Nós não podemos deixar isso terminar em julho do ano que vem, quando o CPC vai entrar em vigência em março. O grupo que aí está sabe que desde março do ano passado começou a vacatio legis do CPC, e por que não fizeram nada até agora efetivamente para quem milita em São Luís? Por que não iniciaram esses cursos antes? Obrigado, candidato. Nós vamos agora para a próxima pergunta. Pergunta dirigida à candidata Valéria Lawande. Vamos à pergunta. Marcelo Araújo, OAB 5264, o advogado que faz a pergunta. Em caso de ser eleita, o que a senhora pretende fazer caso sejam editadas leis estaduais que violam a Constituição Estadual ou a Constituição Federal? 2 minutos para a resposta, candidata Valéria Lawande. Quanto à defesa da Constituição, realmente nós temos feito muito na OAB. Só para citar uns exemplos rápidos, né? A ação direta de constitucionalidade contra a IPTU, no município de São Luís, a ação direta de constitucionalidade contra a estadualização da Fundação da Memória Republicana, a ação direta de constitucionalidade contra a criação de municípios novos. No CFOAB, que é no Conselho Federal, eu fui relatora do processo, que é uma ação direta de constitucionalidade que visa reduzir as faixas de pagamento de imposto de renda, que resultou de uma alteração da Presidente da República nesse sentido. Então, trabalho nós temos, sabemos fazer, levamos isso ao nosso conselho, temos uma comissão de estudos constitucionais absolutamente atuante, atenta às violações. Então, é isso que nós conseguimos fazer ao longo das gestões e é isso que faremos cada vez mais, avançando todo o tempo na vigilância das leis que violem a Constituição Federal. Essa é uma finalidade da OAB, defender a Constituição. Temos feito isso com afinco, com denodo, temos combatido o bom combate. E esse nosso combate não é só um combate para a advocacia, ele beneficia a sociedade como um todo. E a sociedade, quando demanda de nós, estamos sempre prontos a responder. Então, a defesa constitucional é uma prioridade da OAB, é uma prioridade da OAB do Maranhão. Temos exemplos concretos do que nós já fizemos até hoje e faremos muito mais, porque temos no nosso conselho excelentes constitucionalistas, professores da melhor estirpe. Temos professores de constitucional, professores de processo civil. Temos, então, um grupo que vai trabalhar unido em defesa da Constituição. Um conselho de pessoas que estão em todos os matizes da advocacia, em todos os vieses, em todas as áreas do conhecimento jurídico. É o advogado sozinho, é o advogado empregado, é o advogado de escritórios. Essa é a nossa prática, essa é a nossa luta, e isso não mudará, isso avançará. Obrigado, candidata. A réplica em 1 minuto, candidato Tiago. Excelente pergunta, nobre colega. Isso é um tema que me preocupa por demais. Infelizmente, nós temos visto noticiado em vários meios de comunicação, em blogs, que falta independência à atual gestão da OAB e que provavelmente a independência irá diminuir mais ainda na próxima gestão em relação ao governo do Estado. Saiu em diversos blogs que a candidata tem relações íntimas, umbilicais, com o governo do Estado. Nada contra o governo do Estado, mas tudo a favor da independência do OAB. Até que ponto, eu quero perguntar aos colegas, vocês acham que esse conflito de interesses existentes irá de repente prejudicar a atuação do OAB? Isso precisa ser questionado, é necessário que os colegas reflitam sobre isso. E um bom exemplo foi exatamente o caso do IPTU. Realmente, em 2011 ou 12, a OAB entrou com ação de inconstitucionalidade contra o aumento do IPTU e derrubou de forma brilhante. No entanto, 2 anos depois, quando havia alinhamento político com a atual gestão do município de São Luís, a atitude do AB foi completamente diferente. Obrigado, candidato. A réplica 1 minuto para a candidata Valéria Lawande.
Uma pena que o senhor não conhece como a OAB funciona. Na segunda oportunidade do IPTU, nós avaliamos por uma comissão e vimos que a forma gradativa como o município de São Luís acrescentou o IPTU não tinha inconstitucionalidade. Essa é a razão porque não entramos pela segunda vez. Nós estudamos antes de fazer as coisas, nós temos compromisso com o que a gente faz. Eu não tenho ligação nenhuma com o governo, doutor Tiago. Eu sou independente, eu não tenho contratos com o governo, eu não advogo para o governo. E a OAB não precisa do governo. A OAB sempre vai lutar pela Constituição. A OAB não pode ter retrocessos. O maior exemplo foi o que eu dei aqui. Nós entramos quando a Fundação da Memória Republicana, enquanto Mário Macieira tem relações de parentesco com a governadora que sofreu, né? O Estado sofreu a ação em relação a essa lei. Então, eu quero dizer que eu sou independente, não tenho partido político e o meu partido é a ordem. A minha causa é a advocacia. Obrigado, candidata. Nós vamos agora para a última pergunta. Pergunta dirigida agora ao candidato Tiago. Nathalie Vera Soares, OAB 12.451. Aqui, ó, 12.451. Nós vamos... gostaria de saber o que os advogados pretendem fazer para a diminuição das custas processuais que hoje são altíssimas na Justiça Estadual. 2 minutos para a resposta, candidato Tiago. Nathalie, é uma excelente pergunta essa sua. O CNJ, desde 2011, tem como diretriz a uniformização das custas processuais em todo o país. Isso, o CNJ vem brigando de forma muito dura, de forma muito séria, para tentar uniformizar. No Maranhão, nós temos uma das custas mais caras do Brasil. O Conselho Federal do AB, infelizmente, passou 4 anos, isso mesmo, 4 anos, para fazer qualquer coisa em relação a esse tema. E o fez no mês passado. A candidata é presidente da Comissão Nacional de Acesso à Justiça e só no mês passado essa comissão efetivamente fez um requerimento, acredito, no sentido de que, corroborando esse pensamento do CNJ, para que as custas processuais sejam unificadas e para que as custas processuais no Maranhão diminuam. Vejam bem, precisou de um intervalo de 4 anos. É isso que nós não podemos conceber, é isso que nós não podemos continuar aturando. Essa demora da OAB para efetivamente dar resposta ao que os advogados, a sociedade precisa. Nós precisamos de uma OAB que tenha proximidade, que tenha uma gestão participativa com os colegas, que tenha transparência na sua prestação de contas. Nós precisamos de uma OAB que efetivamente tenha os olhos voltados às necessidades do advogado do Maranhão. É inaceitável que nós, tendo no Maranhão uma das custas processuais mais caras e tendo na Comissão Nacional de Acesso à Justiça uma maranhense, se tenha demorado 4 anos para que se tenha trabalhado para efetivamente melhorar essa condição. Eu pergunto a você, advogado, se estivesse na condição de presidente da Comissão Nacional de Acesso à Justiça, não teria no primeiro momento lá, quando tomou posse em março de 2012, atuado diretamente nessa direção, sentado para conversar com o Conselho Nacional de Justiça, apoiado a ideia, apoiado a diretriz, o encaminhamento dado pelo Conselho Nacional de Justiça? Isso é o que nós esperamos, é isso que a gente espera, que o advogado, que o OAB seja representada com celeridade. Obrigado, candidato. A réplica em 1 minuto da candidata Valéria Lawande. Doutor Tiago, o senhor não conhece a minha história, por isso que o senhor diz isso. Na primeira reunião do CNJ sobre custas processuais no Pará, eu estava presente, era vice-presidente da OAB do Maranhão. Só que isso tem uma tramitação. No Conselho Federal, existe a Comissão Nacional, que tem que se reunir, nomear relator, reunião nacional, que não é muito simples para colocar na pauta nacional. Depois disso, nós temos que deliberar. Depois isso tramita no Conselho Federal, no plenário, para que seja colocado em pauta. E a pauta só foi cumprida agora, há pouco tempo. Não faltou esforço. Agora, se eu faço é porque eu sou omissa. Eu não faço porque eu sou omissa. Se eu faço é porque eu fiz tarde. Eu quero que haja uma decisão da crítica. A gente faz no tempo que pode fazer, porque isso não depende de nós. O Conselho Nacional de Justiça está com isso há um tempo, está, mas já fui lá várias vezes falar sobre esse assunto. Eles estavam esperando o nosso relatório, que chegou às mãos da deliberação do Conselho Pleno do Conselho Federal. Obrigado, candidata. 1 minuto para a réplica do candidato Tiago Dias. Caros colegas, vejam bem, eu conheço o trâmite processual da OAB, inclusive do Conselho Federal, mas é sempre assim, sempre que a OAB do Maranhão ou por meio de seus conselheiros federais não atua de forma séria e de forma rápida,
é a desculpa da burocracia, é a eterna burocracia que atrapalha a evolução da advocacia, que atrapalha os seus interesses, advogados do Maranhão. Nós precisamos efetivamente dinamizar a OAB. É por isso também que eu sou candidato à presidência da OAB, porque eu acredito que nós precisamos de um choque de gestão no OAB local e precisamos que nossos conselheiros federais efetivamente se empenhem para melhorar a atuação do Maranhão no Conselho Federal, se empenhem para que, ainda no ano que vem, efetivamente a gente obtenha essa diminuição das custas para o estado do Maranhão, que é uma das mais caras do Brasil. Efetivamente, nós temos conselheiros federais que têm um compromisso comigo de que irão trabalhar nessa direção e trabalhar desde o primeiro dia de mandato, não nas vésperas da próxima eleição. Nós precisamos efetivamente... Acabou o tempo, obrigado. Olha, nós terminamos assim esse bloco. No próximo bloco, os candidatos perguntam entre si. Perguntas diretas. Nós teremos então um candidato perguntando para candidato. É o primeiro debate televisionado, transmitido ao vivo pela televisão. E eu quero lembrar que, além da área de abrangência da TV Meu Norte Maranhão, nós estamos transmitindo também via internet. Então, advogados de todo o estado, dos municípios mais longínquos, estão podendo acompanhar esse debate, acompanhar as propostas dos candidatos. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco, candidato pergunta para candidato. A gente faz o sorteio e depois a alternância das respostas e das perguntas. Um instante só e a gente volta daqui a pouco.